Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao podcast de Uma Autopedagogia. E eu sou Fabiano Fidelis de Souza, médium e filósofo, e estou aqui com a educadora e médium Marlete Wildenberg. Bom dia, Mar. Bom dia, Fábio. Que sejam todos e todas muito bem-vindos e que aqueles que vão nos ouvir encontrem os conteúdos necessários para as grandes reflexões. Bom, hoje nós temos um tema muito interessante. E antes de anunciar o tema de fato, eu vou ler aqui uma poesia, ou uma letra que eu tenho quase certeza que você conhece. Ela é um pouquinho grande, mas eu considero que ela vai se encaixar muito bem aqui no nosso bate-papo, tá bom? É assim, ó. Começa deste modo. Era uma vez uma criança e ela era livre. No fundo do seu ser, sentia o riso, a alegria e a brincadeira da felicidade natural. Beleza e amor era tudo que ela via. Ela sabia que seu poder era o poder de Deus. Tinha tanta certeza disso que a consideravam estranha. Esse poder de inocência, de compaixão, de luz, ameaçou os sacerdotes e gerou conflitos. De inúmeras maneiras tentaram desmantelar essa força misteriosa que não conseguiam controlar. De inúmeras maneiras tentaram destruir sua confiança simples, sua alegria ilimitada. Sua armadura invencível era um escudo de felicidade. Nada podia tocá-la, nenhum veneno, nenhum assobio. A criança permaneceu em estado de graça. Não estava confinada ao tempo ou ao espaço. Em sonhos coloridos, ela brincava e se divertia. Enquanto representava seu papel na eternidade, ela permaneceu. Videntes vieram e previsões foram feitas. Alguns foram veementes, outros ousados, ao denunciar essa criança, essa criatura enigmática. Com o resto do mundo, ela não compartilhava nenhuma característica. Será que ela é real? Ela é tão estranha. Sua natureza imprevisível não conhece limites. Ela nos intriga tanto. Ele é reto? Qual é seu destino? Qual é o seu fado? Enquanto sussurravam e conspiravam através dos rumores intermináveis para cansá-lo, para matar sua admiração, pisoteá-lo, queimar sua coragem e alimentar seu medo, a criança permanecia simples, sincera. Tudo o que ele queria era o alto da montanha, colorir as nuvens, pintar o céu. Além dessas fronteiras, ele queria voar, no esquema da natureza para nunca morrer. Não parem essa criança, ele é o pai da humanidade. Não cruzem seu caminho, ele faz parte do plano. Eu sou essa criança, mas você também é. Você apenas se esqueceu, perdeu-a de vista. Dentro do seu coração reside um vidente, entre seus pensamentos ele pode ouvir uma melodia simples, mas maravilhosamente clara, a música da vida tão preciosa, tão querida. Se você pudesse por um momento conhecer essa centelha da criação, este brilho requintado, você iria dançar comigo. Acenda esse fogo para que pudéssemos ver todas as crianças da Terra. Use sua magia e dê à luz um novo mundo de liberdade sem dor. Um mundo de alegria muito mais equilibrado. Lá no fundo você sabe que é verdade. Basta encontrar essa criança, ela está escondida dentro de você. Essa é a poesia chamado Criança Mágica de Michael Jackson. Você conhece, né, Mar? Conheço, conheço, é fantástico. E casa muito com o poema dele, Os Dois Pássaros, também, né? Muito Sim. legal, muito bom. Obrigado, Fabiano. Excelente. Eu te agradeço. Então, esse é o nosso ponto de partida, porque, Mar, eu vou trazer sucintamente uma reflexão em torno disso para que eu possa te devolver que o nosso anseio é ouvir
o que você vem nos trazer sobre o grande tema principal para nós hoje, que é a infância invisível, e tendo foco até na imersão que você vai realizar agora no final do mês, e bem no finalzinho do podcast eu vou informar as datas, horários, como acessar, mas a imersão tem como título a Infância Invisível, Tesouro Oculto. E nos traz, e nós temos um interesse muito grande de entender a sua concepção sobre infância, porque a poesia do Maicon já nos provoca a olhar para essa infância, uma infância misteriosa, né? Mas quando a gente pensa em infância, a infância e a criança se confundem nessa relação, né? A própria noção de infância e criança, ela é muito recente, né? O historiador Philippe Herrier, que é um francês, ele faz um trabalho sobre a criança e sobre a infância e nos traz ali algumas explicativas tratando a noção de que a infância e a criança ela só vai aparecer muito sucintamente a partir do século XVI e XVII como algo que nos diverte, mas é ainda um adulto em miniatura. E aí é só a partir de Freud, quando ele se debruça sobre a infância, por perceber que justamente a infância que traz ali uma estrutura, características e base para aquilo que traz uma série de consequências na fase adulta, entre ela o trauma, é que se começa a ter um interesse um pouco maior sobre essa infância que ainda se mistura com a criança, né? Então, afinal, eu gostaria de te devolver a pergunta, né? Dessa reflexão que eu estou fazendo. O que é a infância na sua concepção, na ótica que você nos apresenta em uma autopedagogia? Bom, eu considero que não sou a única pesquisadora, né, estudiosa do comportamento humano, mas também dos fenômenos psíquicos que o homem emite, que faz essa diferença entre a infância e a criança. Embora a infância seja um período vivenciado no que nós denominamos criança, ela antecede a criança, né? A infância é aquele período em que nós, como seres humanos, ainda somos filhotes, né? Então, nós ainda estamos ali no processo de desenvolvimento de nos tornarmos um membro da espécie humana no âmbito do comportamento, porque no âmbito fisiológico nascemos, né, como um membro fisiológico da espécie humana. Então, para mim, a infância é uma fase que não quer dizer propriamente que ela tenha sido desenvolvida exatamente nesse período que nós estamos, mas é nesse período em que o homem desenvolvia ali as suas características individuais, pessoais, de espécie, se diferenciando dos irracionais, que a infância surge, né? Então, a infância pode ser muito mais antiga que o homem. Eu gosto Interessante. de provocar aí essa visão, né? Então, quando nós pensamos no ser humano, geralmente nós pensamos no ser humano adulto, mas o ser humano ele começa de uma criança e não o contrário. Não é uma criança que começa, que surge de um ser humano, né? O ser humano surge da criança. Então, eu até costumo dizer nos meus trabalhos que geralmente a gente diz assim, né? De onde eu vim? De onde eu vim? Resposta da barriga da minha mãe. Eu não, eu tenho uma resposta diferente. Eu vim da criança que fui, né? Então, isso me deu base para refletir muito nessa diferenciação. Então, para mim, o que há de sensível e inteligente em nós, que nós podemos chamar de espírito, inteligência, alma, eu chamo de psique,
né? Então, a psique transitou, ela experienciou, e a infância é uma fase psíquica que traz como resultado deste período o homem e sua humanidade, né? Isso é o que eu pude, no decorrer de 2 décadas, estudar, pesquisar, estar em grupos que desenvolvem autoconhecimento, grupos nos quais fazíamos assistência social, crianças que alfabetizamos, que evangelizamos, que de alguma forma tentávamos entender por diversos prismas. Então, para mim, hoje eu faço essa diferenciação. A criança é o símbolo da humanidade. A criança é o símbolo do que nós futuramente chamamos de homem, né? Então, quando nós constituímos dentro de uma criança as bases comportamentais, educacionais e morais, nós estamos formando um ser humano. Mas o que antecede essa criança é o que eu chamo de psique, alma, espírito ou inteligência, como as pessoas quiserem fazer essa identificação. E a psique, na sua trajetória e escalonagem, ela busca saber-se. E o homem é o meio que ela utiliza para isso, para saber-se, porque é no homem, como disse o poema magnífico que você acabou de ler, é no homem que nós vamos encontrar essa base do que eu chamo de infância invisível, né? Que é esse substrato de experiência que um dia foi vivenciado pela psique e que é muito interessante a constituição humana e o que há de sensível no ser humano buscar permanentemente algo como se nele estivesse faltando alguma coisa, né? Então, eu considero que nós temos uma busca natural, porém desconhecida e inconsciente. Nós buscamos essa base de experiência, porque é ela que psiquicamente nos dará a dinâmica de autoconsciência sobre nós mesmos e do vigoroso papel da nossa humanidade. Muito interessante quando você traz essa concepção da infância como uma etapa psíquica, né? Porque o que é comum é nós correlacionarmos, como eu acabei de dizer, como uma fase em que uma criança desenvolve determinada habilidade, desenvolve a cognição, desenvolve a estrutura física, ou seja, a maturação dos sentidos, mas você nos coloca na infância como uma fase, uma etapa psíquica, e aí acho que você está fazendo essa diferença, já trazendo essa diferença entre a criança e a infância, né? Sim, Mas o que me interessou mais aí na sua fala, eu acho que vai nos permitir entender um pouco melhor essa diferença, é quando você fala onde situa essa infância, né? E você certo. aponta na direção da humanidade. Fala mais um pouquinho sobre isso. Exatamente, porque a humanidade, quando nós olhamos para a humanidade, nós temos que elencar, ou seja, fazer com que sobressaia nela o homem, um exemplar da espécie humana, né? Que nós chamamos de homem independente, do gênero masculino ou feminino. Então, o que ocorre quando nós elencamos o homem? O homem, ele é algo que não pede licença para desaparecer. De repente, quando nós menos esperamos, alguém que amamos, alguém que faz parte da nossa galeria de amores, simplesmente desaparece pela morte fisiológica, né? E nós ficamos meio que perdidos, sem saber para onde foi, o que nós vamos fazer agora sem aquele indivíduo. O afeto não acaba, o amor continua, mas onde foi parar aquele indivíduo? E isso me trouxe uma inquietude no decorrer dos anos da minha formação, né, quando eu comecei a me entender como algo.
E eu comecei a pensar, né, na morte. Eu queria entender qual é o papel da morte no desaparecimento dos seres que amamos. E isso compôs a jornada da minha vida, né? É o que eu costumo dizer que toda essa dinâmica de estudo e de busca que eu fiz e faço até hoje me traduz, é a minha totalidade. Eu preciso entender, porque eu não me conformo que mistério seja só mistério. Nós somos inteligentes, nós podemos desvendar mistérios, né? Então, consequentemente, eu comecei a perceber que o homem é meio e não fim. Ele não é finalidade. O homem não é causal, ele é um efeito. E ele surge como efeito da infância psíquica, ok? E neste processo, ele se torna o quê? O homem, um templo, se você preferir, Fabiano, ou um baú que guarda um grande tesouro, que é a infância. Então, eu faço essa diferença entre infância e criança. A criança, ela é o símbolo de surgimento da humanidade, tanto que, como seres humanos, eu não considero que nós temos comportamentos infantis mais. Um dia eu considerei. Hoje eu considero que nós temos comportamento de crianças caprichosas. Crianças caprichosas que querem permanentemente alguém que cuide delas e alguém que seja responsável pelas suas ações, pelo seu comportamento e que faça tudo por ela, né? E esse comportamento imaturo está no que nós exigimos da sociedade, no que nós exigimos do direito, da saúde, da política, da educação, sem uma participação de responsabilidade efetiva naquilo que nós estamos pleiteando. Então, isso demonstra, para mim, o nosso comportamento de crianças caprichosas. E essas crianças caprichosas permanecem no comportamento humano por quê? Porque isso compõe a criança como símbolo humano, ela é aquilo que nós podemos traduzir como biologia humana. A biologia, ela é dependente, ela é um ecossistema, ela precisa de manutenção, ela precisa de fluidez, e nós ainda não entendemos o processo justamente porque nós ainda estamos em busca de um cuidador, de um protetor, de alguém que realmente venha nos salvar dessa vida humana de adultos que é tão sofrida e dolorosa e que a gente quer se livrar de qualquer jeito, né? Então, eu considero que o desconhecimento que temos sobre a infância nos mantém imaturos psiquicamente, né? Na condição humana. E, consequentemente, ainda somos assim terrivelmente impactados pela morte, pelas catástrofes naturais, pelo que esperamos de um ser humano. Nós queremos que um ser humano nos dê e faça algo que não está na natureza dele, por desconhecermos que o ser humano ele é somente uma polpa que guarda algo extremamente valioso e que a gente precisa, de alguma forma, aprender a buscar. Nossa, isso altera totalmente, né, a perspectiva da infância e da criança, né? Porque aí acho que é possível a gente até considerar que é dos efeitos que se remonta à causa, ou seja, é Exatamente, observando a própria humanidade dentro dessa dinâmica de criança ou caprichosa que se pode chegar ali aquilo que você chamou dos tesouros ocultos da infância. E, exatamente. e para mim a infância, nesse momento, do modo como você coloca, me pareceu até impossível de se trazer um símbolo, de simbolizá-la. E se ela não é É, simbólica, ela só pode ser sentida, então. é exatamente isso, Fabiano. A infância, ela é totalmente invisível, mas isso não quer dizer que ela não esteja em nós, né? Quando você olha para esse período em um corpo fisiológico humano, logo após o nascimento até o terceiro ano,
é natural que você observe que o bebê, né, aquele bebê até o terceiro ano, ele tem necessidades que só os outros podem suprir. Ele é naturalmente dependente. Porém, no final do terceiro ano, o que era totalmente dependente anda, fala, já tem deglutição, mastiga, quer dizer, começa a se colocar no mundo, começa a interagir de uma maneira um pouco mais dinâmica com o próprio ambiente. Mas, acima de tudo, uma coisa que me chama muita atenção nos bebês é o grau de incondicionalidade que eles têm nas relações, né? Um bebê é capaz de migrar de um colo para o outro, um bebê é capaz de adorar seu algoz. Você entendeu? Um bebê é capaz de lidar amplamente, porque é assim, Fabiano, o que há de desconhecido em nós recebe o desconhecido que chega através do bebê. E o bebê, ele é capaz de se entregar ao desconhecido. E aí a gente pode dizer, ah, mas isso são basicamente funções neurológicas. Não somente, são funções sensíveis também, porque só se queda a profundas condições como a humana um ser incondicional, mesmo que inconsciente, né? Então, a capacidade de explorar um ambiente, a capacidade criativa, a capacidade de se tornar sensível ao ambiente sensível e desconhecido e torná-lo conhecido, olha, para mim, é um dos grandiosos períodos existenciais que passa totalmente desapercebido em nós. Por isso, eu trato como a infância invisível. Porque, como eu já disse de outras vezes, o que é invisível hoje foi visível um dia, só que não visível para nossa inconsciência. Então, nós experimentamos psiquicamente falando, mas não trazemos a lembrança, trazemos as marcas sensíveis, né? E onde estão essas marcas sensíveis, Marlete e Fabiano? Estão guardadas na nossa constituição fisiológica. E ninguém pode visitar a não ser o que há de sensível em nós. Acho que aí você começou a tocar num ponto importante, que entra, acho que uma outra questão, que é sobre esses tesouros ocultos, né? Que tesouros ocultos são esses? Aí acho que você citou a incondicionalidade como talvez seja maior, e acho que vale a pena também, se você puder trazer um pouquinho, como chegar lá, porque você fala de uma área invisível, que um dia foi visível. Sim, Sensorialmente impossível. Como é que se chega até essa infância? Qual é o processo? certo. Você veja que, por exemplo, quando a gente pensa no mundo espiritual, você não consegue localizá-lo em algum lugar do tempo e espaço. Quando você pensa em infância, você também não consegue localizá-la num lugar, é, tempo e espaço, onde você pegue alguma condução e possa chegar até lá, né? Mas quando você pensa na infância como um substrato subjetivo que seu corpo guarda e que só é visível a você, e que visão, audição, tato, olfato, paladar, propriocepção não alcançam, né? Nem a cognição corriqueira alcança, só uma metacognição, aí entra a grande ferramenta que nós trazemos em nós desde o período que vivemos um dia essa infância, que é a inteligência mediúnica, né? Essa é a ferramenta que nos possibilita entrar em contato com o invisível, esse invisível que um dia foi visível e que hoje nos conclama um entendimento de acordo com a nossa natureza psíquica, né? Nós somos um ser sensível, nós somos um ser imaterial, porém nós somos um ser ainda inconsciente quanto à sua própria
grandeza, singularidade, incondicionalidade. Então, nós precisávamos o quê? De um meio que pudesse guardar esse tesouro para que um dia nós pudéssemos contactar e poder explorar o tesouro. Você veja, Fabiano, que as crianças, depois do terceiro ano, principalmente quando a gente vai chegando mais próximo ali do pico da puberdade, antes do adolescer, uma das brincadeiras mais legais é a busca pelo tesouro. Caça ao tesouro. Você entendeu? Já brinquei, sim. Então, é guardar alguma coisa que seja Sim, valiosa ali na sim. brincadeira e depois a gente ter que achar aquilo. E a gente sai meio que como cabra cega, porque a gente não sabe onde está esse tesouro. Então, é muito comum que a gente recrie aquilo que em nós é uma verdade. Então, existe algo guardado no homem e isso precisa ser encontrado. Porém, como é que a gente quer encontrar isso? Transformando a natureza humana a algo que ela jamais será. O homem não traz as características de grandiosidade, de espiritualidade ou de um grande moralismo, considerando o quê? Que o homem é um sobrevivente. E ele vai fazer qualquer coisa para sobreviver. Agora, o que há de sensível em mim, em você, em todos nós, é capaz de amar o homem e redirecioná-lo. Só que para isso a gente vai ter que encontrar a infância invisível, porque é lá que nós vamos encontrar todos os recursos psíquicos para fazer isso. Ou seja, voltar à infância invisível é uma reconexão com o que há de sensível e grandioso em cada um de nós. Agora, para Interessante. saber mais quais são os tesouros, estão convidados aí para a imersão, né? Muito bom. A gente está chegando aqui no fim e eu quero só compartilhar um pensamento que me ocorreu, que eu acho que é válido, porque ele é comum na nossa cultura e na nossa maneira de pensar, que é essa: é preciso, quando se diz que alguém, ou identifica que alguém está imaturo demais, ou está se comportando de uma maneira infantil demais, cresça, né? Seja uma pessoa séria, né? Eu considerei que não haja o valor daquilo que humanamente nós vivemos, principalmente no âmbito da sobrevivência. Mas a concepção que você nos traz sobre a infância é justamente indo na direção da própria infância, que não é exatamente a criança, que eu vou ali nas raízes, nos recursos psíquicos que vão me permitir aprender a lidar com a minha própria humanidade e, por consequência, na convivência e nas relações com qualquer um que estiver comigo, né? Exatamente, Fabiana. É isso, é isso. Então, antes de deixar as palavras finais para você, eu só quero reforçar para todos que então o convite especial a essa imersão que é única, né? A infância invisível, tesouro oculto. Quais são seus tesouros ocultos? Esse é o nosso convite para você, que vai ser realizado no dia 29/8, sábado, das 9 às 12, depois das 3 às 6 da tarde, depois no dia 30/8, às 9 às 12. Dúvidas, só entrar em contato aí com o código 14, código de área, né, 14, e o número 997214280 e falar com a Vera. Mas as inscrições estão disponíveis pelo site da umaautopedagogia.com.br. Lá no menu tem opção imersões. Procurem lá que vocês vão encontrar essa imersão e o formulário para fazer a pré-inscrição e a gente entra em contato com vocês, tá bom? Má, a palavra final é tua. Muito obrigado por hoje. Bom, Fabiano, eu considero que nós vivemos um momento em humanidade visto pela grande maioria como um momento muito difícil, mas eu vejo esse momento como um resultado de uma excedência humana, né? Nós somos, basicamente, humanamente sobreviventes. Mas eu nunca perdi de vista, desde o momento que eu entendi
que nós trazemos em nós um tesouro oculto e que ninguém nesse mundo tem o poder de encontrar ele para mim, a não ser eu, né? Porque ele não reside em um outro lugar que não seja em mim. Então, estar neste momento em um corpo fisiológico humano é a grande oportunidade do que há de sensível e inteligente em cada um de nós buscar, né? Porque as grandes riquezas e criatividades que vivemos foi na nossa primeira infância. E é para lá que a gente precisa voltar. Excelente, Mar. Parabéns. Muito obrigado por hoje. Nós ficamos aqui nesse podcast de uma autopedagogia. Haverá outras. Todo mês nós temos soltado aí um material, né, no nosso Spotify, mas também nos canais do YouTube, nas redes sociais da Marlete Wildenberg, ou da Uma Autopedagogia. Tá bom? É isso. Fabiano, muito obrigada. Obrigado a todos. Até breve. Até breve.